O Adriano, ele tá numa região ali perto da favela do Rato Molhado e tá tendo uma troca de tiro bastante intensa. E o BOPE tá agindo ali na região. O BOPE ainda não era tão conhecido no Rio de Janeiro, bem antes do filme Tropa de Elite e tal. Um dos agentes do BOPE, ele vê uma senhora olhando pela janela e ele acaba entrando na casa da senhora pra tirar a senhora da janela, senão ela ia tomar um tiro de fuzil. Tira ela e aí tem um garoto de 14 anos de idade dentro da casa e o garoto agradece por ter salvado a avó dele e pergunta pros caras quem eles são. E eles dizem que são do BOPE. Um certo dia, esse coronel do BOPE, né, que é o Coronel Batista, que é o coronel que influenciou aquele personagem do Tropa de Elite, que é o André Matias, ele chega pro Batista na escola de oficiais, nos 18 anos de idade, e fala assim: coronel, eu venho aqui por causa do senhor, pra ser caveira por causa do senhor, que o senhor salvou minha avó aquele dia e eu tive vontade de entrar pra polícia e eu vou ser um dos melhores caveiras que já passou por aqui. Lógico que o coronel deu um esculacho nele, né? E ele foi pra escola de oficiais e foi pro BOPE mesmo, foi fazer aquele treinamento lá, que é o famoso treinamento especial do BOPE pra você virar caveira. Ele deve ter entrado pra polícia mais ou menos em 1995, 96, que é o período que ele faz a escola de oficiais. Porque ele não era um soldado da PM, ele era um oficial, aspirante oficial da PM, que fez escola da PM mesmo, de formação. E aí depois ele vai pra batalhão de operações especiais. Ele passa por esse treinamento e nesse treinamento muitas pessoas dizem que ele era de outro mundo. Tem uma história no livro do Sérgio Ramalho, O Decaído, que é a biografia do Adriano da Nóbrega, que ele vai fazer uma atividade no BOPE de treinamento, que é uma atividade que você tinha que passar entre os cones e atirar no centro do alvo. E ele bateu o recorde do BOPE e voltou a fazer para bater o recorde dele. Então assim, ele era um cara extremamente habilidoso e todo mundo reconhecia isso. O Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, você precisa seguir uma doutrina rígida. Eu não tô falando que não tenha corrupção no lugar, mas se é descoberto, geralmente eles tentam afastar o cara. Pelo menos no passado era assim. E o Adriano começou a ter algumas posturas que não eram posturas condizentes com a rigidez da tropa. O que ele fazia? Por exemplo, ele pegava um carro à paisana e ia no morro trocar tiro ou prender gente. Certos tipos de coisa que você precisava fazer com uma tropa, ele entrava sozinho, como se fosse um Rambo da vida. E aí isso começou a afastar o que o Adriano fazia do que era o objetivo do BOPE. O nome do cara aí não? Adriano, corta braço, corta perna, fala o nome do cara. Aí, eu vou te falar, o papo dos caras é só papo de milhão, parceiro. E ele vai pra polícia comum, tá? Começa a se identificar que ele começa a ter trabalhos irregulares. Corrupção policial. É acusado de tirar a vida de um cara, de um flanelinha. Ele tentou extorquir o flanelinha, achando que o flanelinha era do movimento. E o flanelinha denunciou ele, não sabia da periculosidade. E ele foi acusado e condenado à prisão. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. O Bolsonaro concede uma medalha a ele, a medalha de Tiradentes, né, da Alerj, da Assembleia Legislativa. Só que dentro da cadeia, ele percebe que a polícia abandonou ele. E aí ele se revolta e ele fala que ele não quer ser mais policial. Ele é solto da prisão, após cumprir alguns aninhos aí. Quando ele é solto, ele continua na polícia, mas ele começa a prestar serviços para bicheiros já. O pai do Adriano trabalhava com aras numa cidade chamada Cachoeira de Macacu, lá no Rio de Janeiro. E esse aras era do Valdemir Paz Garcia, o famoso Maninho. Então o Adriano conhece o Maninho desde criança. Quando o Adriano tá preso, o Maninho é executado, saindo de uma academia em Jacarepaguá. Os caras vão procurar o Adriano, o Rogério Mesquita, que era tipo um administrador de tudo que o Maninho tinha. Ele vai procurar o Adriano e fala: olha, Adriano, eu conheço você. Será que você teria como indicar policiais da sua confiança ou ex-policiais da sua confiança para fazer a segurança tanto das filhas do Maninho quanto do filho do Maninho? E aí o Adriano começa a indicar policiais para fazer a escolta dessa família para evitar que elas sejam, enfim, executadas, como o Maninho foi. E ele sai da cadeia e ele vira o chefe da segurança da família. Mas aí, o que o Adriano parece ter percebido? Ele parece ter percebido que esse jogo dentro da família era interessante para ele. Todo mundo tinha medo dele ali e cada qual ficava oferecendo um pouco mais de dinheiro. E aí o Adriano fica transitando entre essas pessoas aí, uma hora com um, outra hora com outro, e isso causa uma guerra dentro da família. O
Adriano começou a ganhar muito dinheiro. E além de ganhar muito dinheiro com o jogo do bicho, ele começou a se destacar como executor de aluguel. Acontecia um crime, ele executava, ele tinha uma assinatura e todo mundo sabia que era o capitão Adriano que tinha feito aquilo lá. Mas ele era um fantasma. Geralmente as pessoas não conseguiam investigar e a gente também não sabe por que não investigava. Há relatos do Adriano da Nóbrega chegando na delegacia de homicídios e cumprimentando todo mundo, olhando para o olho das pessoas e falando o nome. Então ele era considerado um executor exímio. Primeiro ele executava, depois quando ele foi ganhando pontos do jogo do bicho, foi enriquecendo, ganhando grana, ele passou a terceirizar as execuções. É aí que ele monta o que nós chamamos de escritório do crime. Nesse período começa a ter as guerras do jogo do bicho, porque começam a falecer, lá no início dos anos 2000, Castor de Andrade. Eu não frequento a Batalha do Samba por motivos óbvios. Eu tive em cana os 2 últimos carnavais, de modo que não podia estar aqui. Então começa um jogo ali, uma guerra entre o bicho. E na guerra, quem é mais poderoso, quem sabe mais matar, é quem consegue ser mais valorizado. Era o caso do Adriano da Nóbrega. E o Adriano da Nóbrega era um cara bastante procurado porque ele tinha capacidade de não ser investigado. Ele conhecia como uma execução é investigada. Ele conhecia como se executa uma pessoa. Ele sabia muito de armas. E isso aumentava o preço dele na praça. Por exemplo, ele ia executar uma pessoa, o que ele fazia? Ele fazia um corte no carro para dar o tamanho do ferrolho da arma ali na porta. E ele encostava e dava aquele, a gente chama de tiro embarcado, que pouca gente no Rio de Janeiro sabe dar. Então ele só tirava o ferrolho da arma para fora e atirava e as cápsulas caíam para dentro do carro. Você tinha como saber de onde que veio o tiro, mas você não tinha como rastrear lote de cápsulas e esse tipo de coisa. Tinha lugares que as pessoas milicianos não invadiam porque o Adriano morava ou porque era um lugar que o Adriano defendia. Então os caras falavam assim, se entrar aqui tem que enfrentar o Adriano e não é um bom negócio pra gente. Tem jornalista que perseguiu o Adriano da Nóbrega, que sabia que ele cometia crimes há 10 anos, mas nunca conseguiu colocar o nome dele numa matéria jornalística. Eu tô falando de jornalista da Globo, que teria todo o parâmetro, toda a força da própria instituição para publicar e não conseguiam colocar. Isso só vai mudar a hora que acontece a morte de uma vereadora no Rio de Janeiro e do seu motorista chamado Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Desse dia adiante muda.